Jones Cavalieri, candidato, né, foi vice-prefeito do município de Aracruz, agora é candidato a prefeito, né, com uma ampla, um amplo leque de aliados, né, no município. Como é que foi a construção desse palanque tão congestionado? Bem, nós iniciamos o trabalho já até um ano atrás, onde nós decidimos montar um grupo de oposição para que nós pudéssemos estar pleiteando, fazendo um pleito, né, junto com esse pessoal que não concordava com a gestão atualmente. E isso foi no desenrolar das negociações, nós chegamos a montar um grupo com 8 partidos, definimos com 8 partidos. Havia outras candidaturas e nós trabalhamos algumas delas e tivemos êxito em uma que nós entendíamos que era o nosso principal, vamos dizer, adversário, era o que os votos dele seriam os votos que nós teríamos caso ele viesse para o nosso grupo. E no final, no dia 4, 5, nós definimos, então tiramos a candidatura, o Alcântara entendeu que o projeto dele, pessoal, era menor que o projeto de Aracruz, para uma população de 100 mil habitantes, então definiu que deveria retirar a candidatura para que nos apoiasse e que os 3 partidos que lá estavam também viessem fazer parte deste projeto que hoje ele foi contemplado com 8 partidos e 129, mais ou menos 129 pré-candidatos a vereador. Agora, a disputa lá em Aracruz, ela tende a ficar polarizada entre o seu palanque e o palanque do deputado estadual Eric Musso. Como é que vai ser essa disputa? Nós acreditamos que sim. As 2 candidaturas, entendemos nós, que respeitando a terceira ou a quarta que tiver, mas entendemos nós que as 2 candidaturas deverão polarizar. A candidatura do deputado, né, que pleiteia também a prefeitura, e a nossa. Porém, nós entendemos que temos uma facilidade maior de conduzir o processo, porque nós estamos num processo que agrada a população de Aracruz em função do que nós estamos trabalhando e que já vimos trabalhando. Eu tenho dito às pessoas que nós temos um projeto que vai de encontro aos interesses da comunidade. É um projeto que vem da base, com a participação popular, para que nós chegamos ao município e executamos isso que nós falamos já de algum tempo, já fizemos isso quando vice-prefeito, quando fui vereador, fui secretário de Agricultura, nós colocamos em prática isso, envolvendo a comunidade na discussão e na execução das obras e os serviços. Então, com isso, e juntando a outra situação, que nós não deveremos ter comícios em palanques. Hoje a candidatura ela veio para o chão, ela veio para o solar de sapato, para as reuniões na comunidade, e nós temos um discurso que tem agradado a situação, ou seja, o candidato que é apoiado pelo atual gestor, né, ele tem algumas dificuldades, até em função da execução desse mandato. Por exemplo, ontem foi aprovado em Aracruz um projeto em segundo turno, onde eles estão vendendo o patrimônio público. E isso, no final de mandato, a comunidade se revoltou muito. E isso é ruim para o candidato que está sendo apoiado por esse prefeito. Então, nós entendemos que o nosso discurso, baseado na verdade, baseado na participação popular, que nós sempre defendemos e que já fizemos, né, eu acredito que vamos avançar um pouco mais em relação a esse candidato da atual gestão. Mas a gente já percebe que a gente vive conversando com políticos, conversando com institutos de pesquisa, etc. e tal, mas que chegou a sua vez, né? Finalmente, né? A gente percebe que hoje pode ser que você não ganhe a eleição, mas chegou a sua vez. É o que a gente escuta, que vem de lá de Aracruz dizendo isso. Nós entendemos o seguinte, que o nosso tempo não é o tempo de Deus, né? E parece que esse é o momento nosso. Então as coisas estão se convergindo com muita facilidade. Nós temos ido à comunidade, eu tenho rodado o município todo, conversado com lideranças, conversado com pessoas da comunidade, conversado, enfim, com os segmentos da sociedade, e estamos tendo uma receptividade muito grande.
Então, por esse motivo, é que a gente acredita que nós vamos ganhar essa eleição em função de tudo que a gente está vendo, por onde passamos. E eu poderia falar assim, ou vocês poderiam me perguntar, mas você é o suspeito, você é o candidato, as pessoas não vão falar não para você. Só que nós temos uma gama de pessoas que estão também fazendo esse trabalho. Por exemplo, os 129 pré-candidatos a vereadores. E a informação que nós recebemos deles é a mesma do sentimento que nós estamos tendo na cidade. Antes de ontem, por exemplo, eu visitei o norte e visitei uma parte da região litorânea. Em todos os 2 lugares que eu fui, as pessoas vinham de encontro falar que já estavam nos ajudando, já estavam pedindo, porque entendiam que a forma que eu sempre conduzia a vida, os negócios, as coisas que eu já fiz como político e como sociedade, eu fui fundador e presidi a Federação das Comunidades por 18 anos. Então conheço o município por cada cantinho. 70% a 80% das associações de moradores que existem em Aracruz foram criadas por mim, pela equipe. E deixamos lá um legado de um prédio que tem hoje uma função importante, que é a federação, que é o Conspar. Foi nós que construímos. Então as pessoas veem uma seriedade, veem que a gestão tem que ser simples, porém, com planejamento, ela tem que ter o gasto do dinheiro, tem que ver as prioridades, desde que você tenha um planejamento, tem que estabelecer as prioridades, e é isso que nós fazemos. Então, parece que essa questão, e agora, repetindo o que você falou, chegou a nossa vez, e nós queremos aproveitar e fazer essa gestão que é o sonho da comunidade. Jones, a gente conversou com outros pré-candidatos, né, de Aracruz, e a gente notou que o cenário da oposição, né, era formado por algumas lideranças que estavam no governo, que de alguma forma participaram, né, da chegada de Marcelo Coelho ao governo e foram para a oposição. E que a oposição conversava muito bem, né? Havia um diálogo muito grande entre todos os candidatos que se colocavam como oposição à situação, né? à atual gestão. O que, na sua opinião, levou as lideranças de Aracruz a se voltarem contra o prefeito? Veja bem, no nosso entendimento, eu acredito, o que mais contou para que isso pudesse acontecer? Primeiro, houve muitos compromissos que não foram cumpridos. Isso, pelo menos, a gente ouvia dos partidos e das pessoas. Houve muitos compromissos e eles não foram cumpridos. Outra situação que, na minha opinião, ouvindo as pessoas, aqueles que estavam do lado de lá, que hoje estão conosco, era que a gestão deveria ser feita por pessoas de Aracruz. E a grande maioria dos secretários foi levado de fora. Nada contra, mas essa é uma situação que trouxe um incômodo muito grande para as pessoas que esperavam estar na gestão, esperavam estar contribuindo com o município e não contribuíram porque não foi dada a oportunidade. Então, diante dessas questões, elas começaram a se juntar, o que eu disse há coisa de um ano e pouco atrás. Começaram a se juntarem para criar esse grupo, para tentar fazer a gestão dos sonhos do aracruzense, que é fazer uma gestão participativa, ouvindo a comunidade, porque não cabe mais essa gestão no nosso entendimento de que eu mando e você obedece. Acabou isso. Nós temos que ouvir a comunidade. De muito tempo a gente luta por isso. É tanto que nós trouxemos a comunidade justamente porque entendemos que quem conhece uma realidade, que quem conhece a realidade do bairro, é quem mora no bairro. Eu não posso ir lá fazer uma obra sem ouvir essa comunidade. Aliás, quando fui vereador, a lei do orçamento participativo é da minha autoria. Naquela época a gente já pensava em estar fazendo a gestão com a participação das pessoas, porque você divide responsabilidade e erra menos. Então, talvez, no bojo desse conjunto, talvez o que mais pesou foi o não cumprimento de compromissos e essa vinda de pessoas que não são de Aracruz para administrar Aracruz. Você já passou pela gestão, no cargo de expectativa, no cargo de vice, ocupou a prefeitura interinamente. O que você traz de novidade? Qual o seu projeto para voltar à prefeitura? Veja bem, o nosso projeto é muito simples, que as pessoas são muito simples. As pessoas não querem nada extraordinário. Elas querem ir ao médico e encontrar médico na unidade de saúde. Elas querem
que o seu filho vá à escola e que chega lá, tem uma escola decente, uma sala de aula decente e um professor com remuneração justa para transferir conhecimento para o filho dele. Isso são coisas naturais que são, vamos dizer assim, obrigação do gestor público. Com relação ao empresário, o que o empresário precisa? O empresário precisa de uma gestão dinâmica, que incentive, que facilita a vida dele. E o que o município tem que fazer? Ele precisa de emprego e ele precisa de renda. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos incentivar o crescimento da indústria e do comércio, e hoje nós podemos falar que temos um segmento novo, que é a área portuária. Nós temos que incentivar esses empresários a eles crescerem. Quanto mais eles crescerem, melhor para o administrador, porque terá uma renda maior nos seus cofres para fazer as obras e os serviços, e teremos então aí a condição de abrigar o nosso povo na gestão ou na gestão privada. E o município o que tem que fazer? Qualificar essa mão de obra para oferecer à iniciativa privada, para que nós possamos diminuir a diferença. Não que somos contra o rico. Pelo contrário, ele cresce mais. Nós somos contra o pobre ser mais pobre. Nós queremos que o pobre seja menos pobre. Então, por isso, a gestão se resume numa gestão simples, onde nós vamos atacar essas questões primárias, vamos dizer assim, não queremos inventar a roda. A roda já foi inventada. Nós queremos aperfeiçoar. Queremos aperfeiçoar as obras e os serviços que serão prestados à nossa comunidade. Concluindo um cantinho de rua que falta fazer aqui, reformando a escola que está do lado de cá, fazendo essas obras como nós faríamos quando compramos uma casa. Compramos uma casa, a gente vai para lá quebrado, né? Porque o dinheiro nós gastamos na casa. O que nós vamos fazer? Pequenos reparos, trocar a telha, fazer uma pintura. Quando a gente começar a melhorar a situação, nós começamos a aumentar o banheiro, aumentar uma área de serviço. É isso que nós queremos fazer no município. Queremos pegar o Aracruz, primeiro fazer toda essa avaliação, começar a trabalhar. Quando a casa estiver toda em ordem, nós começamos a fazer as obras, grandes obras necessárias para comportar dentro desse projeto macro, que é o município de Aracruz, que esperamos que em breve será um grande município. Me diga uma coisa, você foi uma figura até histórica do PSB no Espírito Santo. Você foi do diretório estadual, foi do diretório nacional, foi candidato pelo PSB, depois o PSB foi para o governo, mas de repente você não está mais no PSB. O que houve? Bom, essa é uma história longa, né? Como você disse, foram 25 anos de partido, de participação, militância, né? Onde eu tive a oportunidade de participar por algumas vezes como presidente do partido no município. Eu ajudei a estruturar o partido, fui várias vezes presidente lá do partido, né? Conduzi um processo, fui candidato 8 vezes pelo PSB, fui candidato a deputado federal, inclusive em 2002 eu fui candidato a deputado federal ficando na suplência do Casagrande. O Boroto ficou na primeira suplência, eu fiquei na segunda suplência e Casagrande se elegeu deputado federal. Tive outras candidaturas, mais uma de deputado federal, deputado estadual, e tive 2 mandatos de vice-prefeito no PSB. Então, um partido que me orgulhou muito, porque eu me sentia à vontade, porque tinha tudo o que eu imaginava. O trabalho de base voltado para a comunidade. Então, era o que eu pensava e que penso até hoje. Infelizmente, o partido chegou ao seu, talvez, topo, né? Porque chegamos ao governo do Estado. Ao chegar ao governo do Estado, eu tive uma surpresa desagradável, que foi não ter sido lembrado por tudo que fizemos juntos para que nós pudéssemos também dar uma contribuição ao Estado. E eu tive essa oportunidade porque nesse período eu fui prefeito de Aracruz por 6 meses, mas não fui visto como um parceiro, como um companheiro. E eu entendo que, como eu disse agora há pouco ali, quando nós nascemos dentro da nossa família, pelo menos era assim, agora está um pouco mais complicado, nós aprendemos de alguns valores morais e éticos, né? Que é a honestidade, que é a seriedade, a palavra. Nós aprendemos ali com nossos pais. Quando nós crescemos, nós adquirimos a maioridade e nós aprendemos mais 2 coisas que eu considero importantes: a fidelidade e a gratidão. E eu, nessa situação, eu acho que eu não fui reconhecido. Ou foi lesionado. Bom, eu vejo você numa posição favorável, até porque o teu principal adversário não me cativa, porque é um homem que tem uma posição como foi
que ele teve aqui na CPI dos empenhos e depois muda porque o governador mandou ele mudar, realmente não combina com o meu sangue de repórter. Sim. Entende? Como é que você vê essas atitudes desse rapaz? Foi vereador, não completou o mandato, não é? Depois vira deputado, também não vai completar o mandato? Rogério, eu vejo isso como um projeto de poder, porque tem um projeto que você constrói pensando na sua comunidade e tem um projeto de poder, né, que eu penso em mim. Então, toda pessoa que tem um projeto de comunidade, ele não pensa nele. Às vezes ele pode até ter prejuízo na frente, mas ele tem que pensar no seu povo. Porque se não for para isso, eu não vejo justificativa para vocês ter o poder. O poder ele é importante para você usar para favorecer o seu povo. Então, se você tem um mandato, que você foi confiado a você, uma função nobre, que é representar um povo, como a questão de vereador, na minha opinião, o vereador tem que cumprir o seu mandato de 4 anos. Que foi para isso que ele foi para lá e era isso que as pessoas queriam. Mas, por um motivo ou por outro, que não cabe nós aqui a julgar, ele decidiu então galgar um poder maior, talvez na cabeça dele, para que ele pudesse ajudar mais. E ele conseguiu, o povo confiou mais uma vez. Só que ele chegou a esse poder maior, e você disse ali de votar e depois voltar atrás e desfazer o que fez. É meio complicado até a gente fazer uma análise disso, nós não sabemos o porquê, o que passou pela cabeça dele. Mas eu acho que ele está ainda um pouco imaturo, na minha opinião, não tem ainda muita certeza do que quer, e ele acaba atropelando um processo que pode prejudicar milhares de pessoas, né, de um município ou de um estado. Então eu acho que isso é muito perigoso, no meu entendimento, com a minha idade, nós já passamos por muitas coisas, conhecemos algumas coisinhas, não conhecemos tudo, mas conhecemos algumas coisas e sabemos que uma passada em falsa, ela pode prejudicar muita gente. E eu então tenho essa preocupação e acredito que a comunidade, como eu, estou aqui falando em meu nome, não em nome da comunidade, mas acredito, pelo que eu ouço da comunidade, nos lugares por onde passamos, é de que não cabe ele sair da Assembleia, que poderia estar ajudando muito, não só o município de Aracruz, mas o estado do Espírito Santo, porque ele é um dos 30 deputados que representa a população desse estado. E eu acho que o compromisso ainda fica maior. Então ele vai deixar de representar o estado. Para Aracruz é ainda pior, porque ele vai deixar de representar o Aracruz e o suplente dele é da Serra, nada contra a Serra. A Serra vai ganhar um deputado, mas nós vamos perder um representante, que é muito importante para o município. Então, acredito eu que ele talvez tenha que repensar a sua vida e deixar, se esse projeto dele, de fato, é o que eu imagino, que é um projeto de poder, dar uma analisada, dar uma esfriada na cabeça e avaliar melhor, porque não podemos colocar nossa população por interesse meu pessoal. Eu preciso colocar o meu interesse de lado e olhar o interesse maior, que é do meu povo, é da minha comunidade. E nós queremos fazer isso em Aracruz. Já que nós temos esse espaço lá e ele pode ser ocupado por nós, que não teríamos nenhum prejuízo, pelo contrário, teríamos uma vantagem, e eu gostaria muito de chegar à prefeitura e ter o deputado representando Aracruz, porque nós dois, numa parceria, nós íamos ajudar muito mais Aracruz que a gente possa imaginar. Então, eu desejo sucesso a ele, né? Não sou eu que vou dizer que ele deve ou não deve ser candidato, mas eu tenho minha opinião. Se caso eu ganhar a eleição e que ele continuar na Assembleia, quero ser parceiro, quero ser um amigo, ombro a ombro, para que nós ajudemos a Aracruz. Não que eu não queira ajudar o Estado, ele vai fazer a parte do Estado, mas eu tenho com a minha população. Então eu espero que ele nos ajude em Aracruz, para que nós possamos fazer Aracruz uma cidade melhor do que está.